Você vai assistir agora o programa Turismo e Eventos. Na hora de alugar um carro em Blumenau, lembre logo da melhor, The Best Rent a Car. Oferecemos a você veículos com baixa quilometragem, em ótimo estado e com opção de seguro. E sempre com aquele bom atendimento. The Best Rent a Car, o melhor aluguel de carros. Rua 7 de Setembro, 255, Centro, logo após a Casa do Comércio. Telefone 47-3326-3888. Diferencie-se no mercado. Conduza os negócios frente a frente com o seu cliente. Construa e sustente bons relacionamentos comerciais. Fale diretamente com o seu público-alvo. Participe da 5ª edição da FENABIT, Feira Nacional das Tecnologias da Construção e Habitação. A feira em maior ascensão do sul do país. Construção, habitação e imobiliário. De 17 a 21 de junho de 2009, no Parque Vila Germânica. Adquira já seu estande pelo fone 47-3336-3314. A Eventos está lançando uma feira dedicada exclusivamente a você. A Feira Mulher Brasil 2009. Você vai encontrar moda, cosméticos, cultura e arte, estética e saúde, tendências, decoração e muito mais. Em paralelo, palestras, oficinas e workshops, desfiles de moda e mostra catarinense de fotografia. Adquira já seu estande pelo fone 3336-3314. Seus truques e confusões. Programa Turismo e Eventos. Quem faz e acontece está aqui. Oferecimento Brauê Informática, Barra Sul Hotel, Silbet Móveis para Escritório, Denocir Profissional Sound, Mulher Brasil, a feira mais feminina do Brasil, e FENABIT 2009. E como você sabe, já são aí 4 meses que se passou da grande tragédia que aconteceu aqui, não só em Blumenau, como em toda a região. E uma das áreas mais atingidas foi com certeza essa nossa região aqui, do qual tem o comando de Paulo França. Paulo, obrigado por ter vindo aí conversar com a gente novamente. E eu queria começar esse bate-papo, Paulo, para o nosso telespectador, no seguinte sentido: o que mudou do planejamento que nós até conversávamos uns meses atrás, das ideias para 2009, aí teve o hiato, né? Foi a hora ali em que, dia 23 de novembro, como mudou o planejamento depois da catástrofe? Bom dia.
Bom dia aos telespectadores. É um prazer estar aqui novamente conversando contigo nesse teu programa para a gente tratar dos assuntos aqui de Blumenau, da nossa região, do estado de Santa Catarina. Na realidade, muda tudo, né? Na realidade, um planejamento que a gente estava construindo aí há 6 anos como Secretaria Regional e que Blumenau e a região construíam essa sua nova fase pós cheias de 83 e 84, né? Muda completamente. Até porque os fatores da cheia de 83 e 84, os fatores do fenômeno climático de 2008, né? Eles nos mostram uma situação completamente diferente, né? Nas cheias de 83 e 84, nós tivemos as pessoas que moravam nas regiões baixas, elas foram para uma cota maior. E as empresas de Blumenau, eles saíram de Blumenau e foram para o entorno, que não foi tão atingido na época como foi atingido Blumenau. E agora nós temos uma situação diferente, né? Tivemos enchente, tivemos escorregamentos, tivemos a região toda atingida, então quem estava na cota mais baixa foi atingido, quem estava na cota mais alta foi atingido, quem estava em Blumenau foi atingido, quem estava na região foi atingido. Nós vamos ter que reordenar toda essa situação, né? Eu tenho certeza que com toda a força de trabalho, né, que o cidadão que reside aqui nessa região, que trabalha aqui nessa região tem, nós vamos construir uma região mais sólida, né? Uma Blumenau mais sólida, uma região mais sólida, com a qualidade de vida e o desenvolvimento que nós sempre tivemos. E como é que vai ser essa reordenação? Na realidade, a gente quando conversava falava sobre o desenvolvimento de escolas, de programas de turismo, de rodovias. E agora? Como é que começou então a partir da tragédia a reorganização porque na verdade quando você falou foi regional. A área que você comanda num todo teve problema, né? Correto. Por exemplo, o que as crianças aguardam agora ao retorno às aulas? Só nisso teve um grande atraso também, né? Bom, na realidade, essa catástrofe ela atingiu a todos, né? E a hora que a gente vai vencendo as etapas é que nós vamos vislumbrando todos os problemas que nós temos. Então, por exemplo, acabada a fase de socorro, fase de limpeza, né? E nós estamos aí na conclusão da fase de limpeza, iniciando o processo de reconstrução. Estamos falando região toda. Região toda. O trabalho da limpeza e... Limpeza que eu quero dizer assim, desobstrução de vias, desassoreamento de ribeirões, né? As barreiras que estavam aí obstruindo as ruas, né? Que nós estamos agora desobstruindo, ainda temos locais por desobstruir. Eles falam, por exemplo, do SESI, ali, da Via Expressa, obras importantes que estão há 4 meses e não... Exatamente, nós temos aí uma infinidade, por exemplo, temos, vamos pegar exemplos de pontes, né? Temos aqui no Canto do Rio, temos ali na Rua Itororó, temos, enfim, em Blumenau são 50 e poucas pontes que precisam ser refeitas, né? Não considerando aí a nossa região, então vamos mais Gaspar, mais Ilhota, mais Luiz Alves. Infelizmente, os municípios de abrangência da nossa regional foram os mais atingidos, né? Foram os mais atingidos. O percentual maior vem do governo do estado? No caso, para ajudar os municípios, o município também tem que entrar... Com relação a recursos? Exato. Com relação a recursos, nós estamos trabalhando com recurso do governo do estado, com recurso do governo federal, com recurso dos municípios, né? A proporção de arrecadação, né, dos tributos, de uma forma geral, 65% vão para o governo federal, 22% para o estado e 13% para os municípios, né? É uma conta ruim, né? Nos países desenvolvidos na Europa, essa proporção é justamente ao contrário, né? O maior percentual fica no município, né? O segundo percentual fica no estado e a parte menor fica com a União, né? Por isso que nós temos os países tão desenvolvidos como, não precisamos citar, né? Alemanha, Dinamarca, Noruega, enfim, né? Aquela região ali que ela é muito desenvolvida. E aqui, assim, o que é que nós estamos fazendo aí? Nós estamos aí passando essas fases, então, concluindo a fase de limpeza, entrando na fase de reconstrução, e os problemas estão aparecendo e surgindo, né? Você sabe que algumas pessoas da comunidade falam um pouco sobre o dinheiro do Fundo da Defesa Civil, que foi as doações que foram feitas da Defesa Civil. Exatamente. Não foi burocrático demais para liberar esse fundo? Efetivamente não demorou para esse fundo sair lá do governo do estado para atender? Esse fundo até 4 meses. Até bom a gente explicar para saber exatamente o que está sendo feito com esse fundo.
Esse fundo ele arrecadou 32 milhões de reais. 32 milhões de reais. Desses 32, 15 estão previstos para ser utilizados através do auxílio reação. O auxílio reação... 15 milhões para auxílio reação, que é aquele valor 415 que as famílias reais, vão receber. 6 parcelas de 415 reais, né, que as famílias que foram atingidas, que não estão em abrigo, que têm renda familiar até 5 salários mínimos, né, elas podem se habilitar para receber. Ainda podem se habilitar. Ainda Sobrou 15. O cadastro feito. Sobrou 15 milhões. Esses 15 milhões estão sendo feitos convênios com os municípios para a compra dos terrenos. Então, Blumenau vai receber quase 8 milhões e 300 para a compra dos terrenos para o início do processo da reconstrução. É o suficiente para toda a região? Não é o suficiente. Não é o suficiente. Só a nossa região nós precisaríamos de 19 milhões, pelo número de terrenos que foram levantados e o número de casas que nós precisaríamos reconstruir. Então, assim, nós estamos adequando, porque também não é só a nossa região, né? Nós temos ainda Camboriú, nós temos Itajaí, nós temos outros municípios que também sofreram com essa situação. Mas a nossa região vai ficar com a grande fatia. Nossa região vai ficar com a grande parte. Então, nós vamos ter aqui... Por ter sido a mais afetada? Assim, exatamente, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Então, nós vamos ter aqui praticamente 8 milhões e 200 para Blumenau, nós vamos ter 2 milhões e 200 para Gaspar, nós vamos ter mais 800 mil para Ilhota e mais 850, mais ou menos, para Luiz Alves. Então, nós vamos ficar aqui com 10 milhões e 400, com 12 milhões de reais, dos 15 vão ficar aqui na nossa região. Certo. Então, essa foi a divisão daquelas doações. Então, foram absorvidos com auxílio reação e com a aquisição dos terrenos, e aí inicia o processo da reconstrução das casas. A partir dali, nós vamos ter terrenos, né, para que o processo da reconstrução das casas possa iniciar. Isso do Fundo da Defesa Civil. E outros recursos do governo vêm de alguma outra maneira? Sim, que tipo de recursos, que tipo de fontes nós vamos... Eles estão vindo, na realidade, de diversas formas, tá? Porque nós estamos trabalhando em todas as áreas. Nós ainda estamos com 1.500 desabrigados, nós ainda estamos entregando cesta básica, então nós ainda estamos comprando cesta básica. Mas ainda do que foi recebido, as doações? Né? As doações já foram. Mas foi toda a doação que... Já foram distribuídos. Então agora nós já estamos ainda uma parte de doação e uma parte adquirindo. Para que a gente consiga trabalhar, e inclusive tem uma situação, mesmo no abrigo provisório, essas pessoas vão ainda precisar continuar recebendo esses abrigos. Então, nós estamos ainda trabalhando com essa situação das cestas básicas. Estamos falando de Blumenau, 1.500, mas nós temos Gaspar, nós temos Ilhota, nós temos Luiz Alves, que tem ainda esse tipo de situação, que nós temos os desabrigados e ainda temos os desalojados, que estão abrigados em casa de parentes, de amigos, que também estão sendo atendidos ainda com esse tipo de... Então, essa continuação será com verba do nosso governo, além de federal e municipal, será com muita... Quais fundos que estão sendo... Porque, Paulo, o que eu queria conversar, porque nós temos, por exemplo, os projetos de esporte, de turismo, quer dizer, o quanto vai ser alocado de verbas de outros projetos, quanto vamos prejudicar aquelas metas todas pré-estabelecidas, né? A própria saúde, por exemplo, né? Assim, nós vamos precisar, na realidade, fazer uma readequação, um novo planejamento. Já está sendo feito esse novo? Sim, nós já estamos trabalhando nessa questão do novo planejamento, inclusive em função de todas as dificuldades que nós estamos tendo em todas as áreas. Por exemplo, tu pega assim, o atendimento de saúde dos hospitais nossos aqui, aqui de Blumenau, eles foram o polo de todos os atendimentos que foram socorridos aqui na nossa região na época do socorro com os helicópteros. Então eles tiveram um gasto superior, ao gasto normal do que tinham. Então esse recurso está sendo disponibilizado para custeio, então para os municípios. Então Blumenau recebeu 2 milhões e 200, então a nossa região, vou falar da nossa região, 8 milhões e 200. Nossa região recebeu. Então, Blumenau recebeu, Gaspar recebeu, Pomerode recebeu, Ilhota recebeu, Luiz Alves recebeu, os hospitais receberam, enfim, foram disponibilizados esses recursos. Então, aí vem recurso da saúde, aí vem recurso do Fundo da Defesa Civil Estadual, vem recurso da Defesa Civil Federal. Vem recurso suficiente? Não vem. Sabe? Nós temos um desafio muito grande pela frente. Tá? Muito grande pela frente. A partir de concluído o processo da emergência, nós vamos entrar nos orçamentos normais. Orçamento do município, orçamento do Estado, orçamento da União. E aí acaba o processo da emergência e nós vamos precisar dos projetos, do processo licitatórios, e o nosso processo de recuperação, ele vai ser um processo lento.
Não vai ser um processo de 6 meses, 1 ano. Nós vamos ter que trabalhar aqui 2, 3, 4, talvez 5 anos, até que a gente consiga recompor a infraestrutura que nós tínhamos nesse período. Isso é uma coisa que nós temos que ter assim, clareza, né? Porque não vai existir recursos para que a gente recupere todas. Eu vou te dar um exemplo. O levantamento para infraestrutura, nós tínhamos necessidade de 700 milhões de reais. E o repasse que está sendo feito pela medida provisória são 160 milhões de reais. Então existe uma grande diferença. Então nós estamos fazendo a priorização da priorização da priorização para atender a urgência nesse momento, né? E posteriormente nós vamos. Então, é reinício do ano letivo, né? A construção das pontes, né? As prioritárias, vamos dizer assim. Então vamos começar, são 55 pontes em Blumenau. Então nós vamos conseguir 55 de uma vez só? Não. Nós vamos ter que começar por 1, por 2, por 3, por 4, por 10, por 15, né? Até que a gente alcance a infraestrutura que a gente tinha ao longo desse período. No próximo bloco nós vamos aí falar sobre os projetos do futuro aí planejados pela nossa Secretaria de Desenvolvimento Regional. Não sai daí que eu volto já. Estou voltando aqui, conversando com o secretário Paulo França, sobre um pouco do que está sendo montado depois de 4 meses da nossa tragédia. Paulo, o prefeito de Blumenau decretou novamente estado de calamidade pública, ele renovou... Prorrogou, né? Mais 90 dias, exatamente. Isso é uma medida que visa não perder os recursos federais? Ou mesmo estaduais? Exatamente, e agilizar o processo também, porque aí essa medida ela permite que a gente trabalhe sem a demanda do processo licitatório, que é um processo que, dependendo da obra, ele tem os prazos, né? Então tem um prazo de 5 dias para convite, de 15 dias para tomada de preço, de 30 dias para licitação. Então esse prazo todo é que a gente está ganhando, né? Apesar de que todas as comprovações e as prestações de contas, elas são exigidas da mesma forma. Isso foi sobre o processo legal? Ou isso está sendo feito por todos os municípios da região? Todos os da nossa região, eles têm o decreto de emergência e de calamidade. O que as pessoas que procuram o governo do estado hoje com seus projetos de esporte ou de turismo, etc., o que podem esperar em meio a essa reestruturação? Bom, falando então da normalidade, né? Falando da normalidade, né? Nós vamos ter que realmente adequar os nossos projetos para o novo momento que nós estamos vivendo, né? Nós vamos precisar adequar o nosso projeto para o novo momento. E nós precisamos retomar, né, o mais rápido possível a nossa dinâmica, retomar a nossa vida normal, retomar a busca daquela qualidade de vida que nós tínhamos, e nós precisamos trabalhando dentro da reconstrução, mas também dentro dos projetos normais, né? Também dentro dos projetos normais, numa situação diferente, né? Porque o que vai acontecer? O orçamento do Estado ele vai reduzir, o orçamento do município ele vai reduzir, em função de quê? Em função das contribuições, em função das postergações que foram necessárias ser feitas, né? Tem uma situação ainda que a gente não tem palpável, por exemplo, o IPTU de Blumenau, né? Ele foi expedido para todas as residências de Blumenau, que hoje foram atingidas, foram danificadas, daqui a pouco não tem mais terreno, daqui a pouco não tem mais casa, né? Só para te dar um exemplo, né? Como o ICMS também, tem empresas que hoje não têm mais atividade, né? Então, isso vai dar um desequilíbrio. Esse levantamento já existe, está completo? Ainda não. Mas 4 meses depois não foi solicitado? Quer dizer, mas não tem. É muito complicado. Na realidade, vamos dizer assim, onde é que tu vai fazendo esses levantamentos? Esses levantamentos o município de Blumenau vai ter a hora que ele fechar o ciclo do processo do IPTU. Como é que o Estado vai ter essa situação com relação ao ICMS? Né? À medida do tempo, quando for comprovado de que as empresas ou retornaram a pagar ou não estão mais contribuindo, né, com o Estado porque fecharam, porque mudaram. É uma situação completamente diferente. O mesmo processo nosso, por exemplo, é o processo do início do ano letivo, né? Nós tínhamos uma pré-matrícula realizada anteriormente, né, que com essa catástrofe a gente não tem ideia do deslocamento das pessoas,
quem é que ficou na mesma região, quem é que mudou de região, quem é que mudou de município, quem é que mudou de estado. Só no começo da aula é que vai se medir efetivamente as mudanças. Então nós vamos gradativamente, e aqui nós vamos tendo essas informações e tendo conhecimento dessa situação. Então é um prazo muito curto para uma recuperação aí que nós, sabe, eu pelo menos estimo essa recuperação na faixa aí de pelo menos uns 4 anos até a gente conseguir retomar a infraestrutura que nós tínhamos antes do fenômeno e da catástrofe. Antes de nós finalizarmos com a prevenção que precisa ter com as atitudes do governo, eu queria saber se existe um comentário sobre e envolve o governo, porque tem o BNDES que está liberando verbas de auxílio aos micro e pequenos empresários. Certo. Se fala muito dessa burocracia que está instituída aí, que está dificultando. O governo do Estado tem algum poder de auxílio nesse sentido, visto que se envolve milhares de empresas interessadas nos fundos de apoio aí do BNDES? Não tem. Nós podemos gestionar, é isso que nós estamos fazendo. As linhas de crédito são do BNDES, o BNDES define exatamente como é que a documentação necessária. Os juros são juros subsidiados, nós temos juros de 6,75 ao ano. É exatamente assim. É metade da taxa. É o Revitaliza, por sinal. É metade da taxa Selic. Né? Então, Mas o cadastramento é laudo de defesa civil, laudo de bombeiro, realmente isso... Exatamente, são recursos públicos que exigem uma série de situações aí que nós temos que buscar. Paulo, nunca aconteceu uma tragédia dessa natureza. E o que efetivamente o governo do Estado, já existe planejamento, área geológica, isso vai partir do município ou o governo vai entrar com alguma ideia em cima dessa prevenção? O governo tem, e através do decreto do governador Luiz Henrique, né, ele formou um grupo técnico-científico, né, com entidades do país todo. Por exemplo, Blumenau é o reitor Eduardo Deschamps, né, reitor da FURB, que faz parte desse grupo, para que a gente estude esse fenômeno, né, e não só na nossa região, também em todo o estado de Santa Catarina, para que a gente aprimore e chegue à conclusão seguinte: o que é que nós precisamos adquirir de equipamento, de tecnologia, para que a gente consiga evitar, não tem como, mas prever, antecipar um pouquinho essa previsão, para que a gente consiga se prevenir de eventos como esse. Então, esse grupo já está formado, já está operando, já está trabalhando, e nós temos aí um prazo até metade do ano para que a gente tenha uma resposta. Esse grupo é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional? Não, esse grupo é coordenado pela FAPESC, né, que é a Fundação Catarinense de Ciência, né, que é dirigida pelo professor Diomar Queiroz. Ele que coordena esse grupo, que são institutos do Brasil todo, né, que estão aqui constituídos. Temos também formado o Grupo Reação, né, o Grupo Reação, que é coordenado pelo secretário Geraldo Altoff, né, que ele coordena as secretarias setoriais, né, e essas secretarias setoriais, nesse ponto, elas estão ordenando esse planejamento para dar atenção às regiões através das secretarias regionais. Uma das soluções para melhoria de muitas áreas afetadas, né, seria investimento também em captação de eventos regionais aqui, que trouxessem turismo de volta para a nossa região, que aliás foi muito afetado. Os hotéis reclamam muito aí de principalmente daquela parte de novembro, dezembro, pouquíssimas pessoas vindo para as cidades. O turismo de eventos é uma solução também para ser feito, para trazer turistas para cá e movimentar todo esse cenário? Eu não tenho dúvida. Assim, e nesse ponto, o forte de Blumenau é o turismo de eventos, né? O equipamento da Vila Germânica, né? E mais o carisma que Blumenau tem, né? A marca Blumenau, que a gente consegue trabalhar com questão ao turismo de eventos. E eu não tenho dúvida, e que nós podemos agregar a nossa cidade e nós podemos agregar também a região, sabe? Para que a gente consiga traduzir todo o nosso potencial, né, dentro dessa linha de turismo de eventos, para que a gente consiga retomar infraestrutura de hotéis, infraestrutura de gastronomia, a infraestrutura básica de táxis, enfim, de todos os serviços que giram em torno do turismo de eventos, né, de uma forma sólida, né, para que a gente avance. Então, eu não tenho dúvida de que o turismo de eventos é uma grande linha para que a gente consiga a retomada do desenvolvimento. Eu queria saber se a ideia sua e do governo do Estado, agora que vai ter que ser reestruturado, fazer realmente a junção dos serviços entre os municípios de cada regional. Seria essa também uma solução, aproveitando essa reestruturação? Nós temos que ir discutindo isso com os municípios,
até porque os municípios têm autonomia, né? E o que nós precisamos realmente nos integrar é o entendimento de que essa integração ela vai nos solidificar, ela vai nos deixar mais fortes. Economicamente, fazer serviços que prestem a todos os municípios daquela região para a economia da própria... Exatamente. Então, em todas as áreas, eu digo assim, na saúde, a formação de um consórcio sólido aqui na nossa região e mais diversas ações que nós podemos desenvolver. A questão de saneamento básico, né? A questão de captação de recursos. Nós podemos fazer um grande consórcio e buscar recursos em bancos internacionais, né? Para atender às nossas necessidades de infraestrutura, de saneamento básico, de educação ou mesmo de turismo de eventos, né? Um grande projeto micro-regional. Né? Onde nós vamos ter a oportunidade de sediar os turismos de eventos e mostrar a força e a pujança de toda a nossa produção, né? No que nós temos de mais forte com relação ao turismo de eventos. Né? Então, eu não tenho dúvida de que é essa integração e buscar, né? Mas temos que criar essa cultura para que a gente realmente entenda de que esse momento seria um momento de integração e que seria uma forma de retomada do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento o mais rápido possível. Paulo França, queria te agradecer muito, vir aí esclarecer essas dúvidas que o pessoal tem, deixar aí as câmeras para o seu encerramento. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de a gente estar conversando, discutindo aqui ações do Governo do Estado, da nossa Secretaria de Desenvolvimento Regional, principalmente nesse momento, mas principalmente deixar, né, uma mensagem de força, uma mensagem de otimismo, né, de que a nossa reconstrução ela deve ser mais sólida, de que nós devemos aproveitar tudo que nós vimos, né, para que a gente consiga reconstruir com mais qualidade, com mais intensidade, né, e a união, a integração entre todos, exclusivamente dessa forma é que nós vamos reconstruir. Então, é exatamente dessa forma que eu gostaria de concluir o nosso programa, com muita força, né, com muita união, sabe, com muita integração. É exatamente assim que eu imagino que nós vamos reconstruir a nossa cidade, a nossa região, o nosso estado. É isso aí. E mais alguns meses nós vamos estar de volta, sempre trazendo aí um pouco do que está sendo feito aqui na nossa região através da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Agradeço, volto na semana que vem para a gente conversar. Paulo, obrigado. Obrigado. Fica com Deus. Tchau. Programa Turismo e Eventos. Quem faz e acontece está aqui. Oferecimento Brauê Informática, Barra Sul Hotel, Seubet Móveis para Escritório, Denocir Profissional Sound, Mulher Brasil, a feira mais feminina do Brasil, e Fenabit 2009.